Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor, durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E nesse dia eu quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 24, verso 5, e também te convido a ficar comigo até o final do vídeo, quando nós vamos orar. E vamos orar em cima desse texto. E esse texto traz para nós uma luz muito importante sobre um ditado popular. E que ditado é esse? Esse ditado fala assim: se conselho fosse bom, ninguém dava. Será que é assim que a Bíblia pensa? Será que é assim que a palavra de Deus nos instrui? Será que é assim que nós podemos encontrar respostas na Bíblia? Será que se conselho fosse bom, ninguém dava? Será que nós não devemos pedir conselhos? Então vamos ao texto. Fique comigo até o final desse vídeo para a nossa oração. Quero abençoar a sua vida com uma oração no final desse vídeo aqui, que é o fechamento do nosso devocional. E é o texto, Provérbios capítulo 24, versículo 5. E assim está escrito: quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida sua força. Porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que sim, os conselhos são bem-vindos. E a palavra de Deus está dizendo para nós que a sabedoria nos fortalece. E sempre você vai juntar essas duas palavras na mesma frase: sabedoria e conselhos. Conselho e sabedoria. Nós devemos buscar conselhos em quem de fato tem sabedoria. Lá no Salmos, capítulo 1, versículo 1, a palavra diz assim, que nós não devemos buscar conselhos nos ímpios. Bem-aventurado é aquele que não se aconselha com os ímpios. Por quê? Porque a impiedade, ou seja, uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que não tem o temor de Deus, é uma pessoa que certamente usará os conselhos que ela tem para manipular, para enganar, para conduzir você ao erro, mesmo que às vezes ela não tenha essa intenção. Mas, de fato, o coração dela é um coração pecaminoso, é um coração que está entregue aos próprios desejos do pecado. E certamente os conselhos de quem anda assim não serão bons, não serão saudáveis e poderão nos colocar em laços muito perigosos. É quando você se aconselha com as pessoas que vão confirmar um pecado. Imagina uma pessoa que está ali flertando com uma outra pessoa, que é interessado no outro, e essa é casada, o outro é casado, e de repente alguém chega assim: o importante é ser feliz. Olha que conselho lindo, né? Que frase bonita. Mas será que esse conselho ele tem respaldo na palavra de Deus? Será que esse conselho ele vai de fato fazer você ser feliz? Ou está te empurrando para uma jornada de sofrimento, de dor, de muitas perdas? Sim, esse é só um exemplo dentre muitos conselhos ímpios que as pessoas podem te dar. Sabe, um outro conselho muito comum é as pessoas falarem assim: isso não tem nada a ver, Deus é amor, Deus não se importa em você ter esse tipo de vida e fazer as coisas dessa forma. Esse é um conselho muitas e muitas vezes enganoso, que parte de corações que são ímpios. E às vezes nem sempre por maldade, intenção de fazer o mal, mas porque são pessoas que ainda estão vivendo o engano. Mas a palavra de Deus, que é a fonte da nossa sabedoria, sempre nos aponta para o caminho da vida, sempre nos aponta para o caminho da vitória, e ela não traz para nós respostas prontas. Não, a Bíblia, a palavra de Deus sempre vai nos ensinar a viver processos. E por isso ter sabedoria é muito importante. Por isso ter conselhos daqueles que temem a Deus, daqueles que seguem a palavra de Deus, daqueles que vivem a palavra de Deus, de fato vai trazer edificação para nós. Porque sim, nós precisamos dos conselhos. Quem nunca recebeu o conselho da sua mãe, do seu pai, de pessoas que te amam? Sim, são conselhos preciosos e poderosos, vindo de quem você ama e quem ama você, mas sempre
devem passar pelo filtro das Escrituras, sempre deve passar pela palavra de Deus e ser aprovado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é regra de fé e prática para a nossa vida. E hoje nós temos aqui uma visita ilustre aqui, ó. A Sami veio participar do nosso devocional aqui hoje. E voltando aqui ao texto, nós precisamos entender que nós precisamos ter conselhos daqueles que temem a Deus. E os nossos conselhos também devem ser baseados, fundamentados na palavra de Deus. E esses são os conselhos que de fato vão edificar a vida das pessoas e de fato vão nos edificar. Quem serão os nossos conselheiros? Aqueles que temem a Deus, aqueles que conhecem as Escrituras, aqueles que têm na sua palavra o respaldo bíblico. E hoje eu quero te convidar a isso, a avaliar aqueles que você tem tido como conselheiros. Será que você busca conselhos nas pessoas que temem a Deus, nas pessoas que respeitam o Evangelho, nas pessoas que baseiam a sua vida e vivem conforme a palavra de Deus? Ou você está buscando conselho dos ímpios? Não estou dizendo para que você não busque um conselho de um médico, é um especialista, de um engenheiro, que é um especialista, de um advogado, que é um especialista, mas os conselhos para a vida, aqueles que tratam do caráter, da moral, aqueles que tratam dos nossos relacionamentos, precisam ser buscados na palavra de Deus. Agora, se você tem um psicólogo, um médico, um engenheiro, pessoas que temem a Deus para te aconselhar nessas áreas técnicas, seria maravilhoso, muito melhor, porque aí nós teríamos pessoas que sim vão ter a técnica e vão ter o conselho para a vida. Mas a palavra está dizendo sobre isso. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Os conselhos que nos edificam vão estar baseados na Bíblia, na palavra de Deus. E as pessoas que nós escolhemos como conselheiros devem ser essas, que espelham Jesus na vida delas. Por isso o texto está dizendo que com prudência você vai fazer a guerra, mas na multidão de conselheiros está a vitória. Nós não vencemos grandes batalhas sozinhos, precisamos de conselhos, mas os conselhos precisam passar pelo filtro das Escrituras. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Que cada pessoa, Pai, que está comigo aqui nesse tempo de oração agora, seja tocada pelo Senhor, seja cheia do Teu Espírito Santo, do Teu favor e da Tua graça, e que o Senhor venha cercá-las com pessoas que têm temor do Senhor, nos conselhos, nas orientações, naquilo que tange a vida dessa pessoa. Também, Pai querido, que o Senhor dê a cada um que está aqui comigo sabedoria, discernimento, para que possa também ser sábios conselheiros para a vida daqueles que estão ao seu redor. Pai querido, que nesse dia o fluir do Teu Espírito Santo encha cada um aqui comigo de sabedoria, discernimento e graça para vencer as suas guerras e que tenham a luz do Teu Evangelho como guia para a sua jornada, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Dessa forma você me ajuda a expandir, levar essa palavra mais além e fique com Deus. Tenha um dia excelente que eu vou continuar aqui com a Sami, minha amiguinha aqui que vai continuar o meu dia aqui junto comigo. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Dá um tchauzinho lá, Sami. Tchau, gente!